Salve, salve, amadas e amados do meu coração, tudo certinho com vocês? E então, cá estamos para nossa parte das questões discursivas, tá? Aqui da UFSC. E aí o senhor vai gravar essas aulas aqui em separado para vocês, tá? Então, hoje, nessa aula aqui, né, eu estou disponibilizando a resolução de 2023, tá? Então, a gente vai ter aqui 2023 que eu vou resolver, que é uma questão justamente que questões, né, que apareceram envolvendo a parte de genética de populações e também, tinha alguma coisa a respeito justamente de evolução, tá? Tinha evolução ali envolvida. Vamos ver o que que é que tinha pra gente, tá bom? Então, olha só, aqui o senhor está um pouco mais chique hoje aqui, porque o senhor vai estar mexendo no iPad dele, né, para fazer a resolução dessa nossa, prova, tá bom? Então, bora lá. Aqui ele diz o seguinte, né, a gente tem, um estudo fenotípico de uma determinada população de peixe do rio Pripyat, localizado na Ucrânia, realizado há 5 anos antes da instalação da usina de Chernobyl. Posteriormente ao acidente, foram realizados 2 estudos na mesma localidade, em 2000 e 2022, com a mesma espécie de peixe coletado anteriormente, determinando as frequências alélicas e genotípicas. A expressão alélica estudada corresponde à capacidade de armazenamento de gordura corporal. Essa característica confere aos peixes uma vantagem de sobrevivência em condições adversas. A expressão alélica, né? Então, a gente tem o alelo A1, que confere a peixes armazenamento de grande quantidade de gordura. A2, armazenamento de baixa quantidade de gordura. E os heterozigotos, eles possuem uma capacidade média, tá? Aqui, então tá o A1, A2. Aí a gente tem aqui as frequências alélicas e fenotípicas, né, dos dados anteriores, o ano de 2000 e o ano de 2022. Vamos ver o que eles nos trazem aqui nas questões. A primeira resolução, ele diz assim, qual é a frequência de A2, tá, em 2000? Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar são as fórmulas da genética de populações. Então, a gente tem as seguintes fórmulas importantes. A gente tem a fórmula para frequência alélica. Fórmula de frequência alélica é P mais Q é igual a 1. Vamos definir, tá, nesse P mais Q igual a 1, vamos definir o seguinte, que A1 vai ser P e A2 vai ser Q para nós, tá? Então, A1 é P, A2 é Q. Então, eles querem saber a frequência de A2. Como é que eu descubro a frequência de A2 no ano de 2000? Muito simples. Eu tenho aqui, ó, em 2000 eu tenho a frequência de A1, 0,4. Então, vamos lá para a resolução. Eu tenho P mais Q é igual a 1. Logo, eu tenho o seguinte, P é 0,4 mais Q, isso aqui é igual a 1. Logo, eu tenho justamente Q é igual a 1 menos 0,4. Logo, como resultado, a gente tem Q igual a 0,6, tá? Ou 0,6. Então, tá aqui a nossa resposta. Só deixa eu apagar isso aqui, tá? Pronto. Nós temos aqui a nossa resposta, 0,6, tá? Então, isso no ano de 2000, tá? Tá aqui resposta. Ponto final, é isso que tu tem que fazer, tá? Se tu quiser deixar mais explícito na hora da prova, tá? Ou seja, né? A gente tem aqui resposta, tá? A frequência de A2 é igual a 0,6, tá? Dessa forma, para deixar bem claro para a banca ali, não tem problema nenhum, tá bom? Muito bem. O outro que ele nos pergunta é o seguinte, informe as frequências do genótipo heterozigoto da população em 2022, tá? Deixe o seu raciocínio explicitado. Ah, muito bem. Olha só, ele quer justamente as frequências de heterozigoto. Então, as frequências genotípicas, elas são dadas pela equação p² mais 2pq mais q² igual a 1, tá? Então, a gente tem essa expressão aqui, tá? P² mais 2pq mais q² é igual a 1. A gente deve lembrar que p², para nós, vai ser o homozigoto do tipo A1. O 2pq vai ser o heterozigoto. E o q², ele vai ser o homozigoto para o A2,
tá? Então, é isso que a gente tem nessa relação. Então, eles querem saber o heterozigoto. Ótimo. Então, eles querem saber isso aqui, ó, 2pq, tá? 2pq. Como é que eu vou saber o valor de 2pq em 2022? Tá? Da seguinte forma, tá? Então, é em 2022. Da seguinte forma, eu tenho esse valor aqui, ó. Então, eu tenho o p quadrado é igual a 0,81. Então, eu tenho como achar o valor de P, e depois eu tenho como achar o valor de Q. Então, P é igual a raiz de 0,81. P vai ser igual a 0,9. Se eu tenho, né, P mais Q igual a 1, P mais Q é igual a 1, então eu tenho 0,9 mais Q, isso aqui vai ser igual a 1. Então, eu tenho o valor de Q, que é igual a 0,1. Perfeito. Achei o valor de P, achei o valor de Q. A partir desse momento, então, fica fácil. Por quê? Se eu quero saber a frequência de A1 a 2, então, a frequência de A1 a 2 é 2pq. Eu tenho valor, justamente, 2 vezes P, 0,9, vezes o valor de Q, 0,1. Acabou. Agora a gente vai lá para a matemática. A matemática vai nos dar o seguinte: 2 vezes 0,9 vezes 0,1. Isso aqui vai nos dar 0,18. Tá? Então, isso aqui é igual a 0,18. Logo, né, a frequência de A1 a 2, só para deixar bem claro para a banca, é 0,18. Tá? E aí a gente fechou, né, a nossa resolução aqui dessa questão. Bom? Beleza. Olha só, o que eu vou fazer agora, tá? Vocês vejam que tem ali as lacunas, tá? E se a gente for analisar a próxima, né, a letra G ali, ele diz assim, ó, desde o início da coleta de dados antes do acidente nuclear até 2022, ocorreu na população de peixes o quê? Uma mutação pontual? Não sei. Uma mutação por deleção? Ah, opa, não sei. Mutação por repetição? Também não tem como saber. Uma seleção estabilizadora, aqui a gente já começa a falar, né? Seleção estabilizadora, seleção direcional ou seleção disruptiva e justifica a sua resposta. Isso eu tenho como saber qual tipo de seleção isso ocorreu, tá? Por quê? Vem comigo, olha só, vamos recapitular o seguinte, tá? Então, eu tenho, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para baixo. Lembra que existem 3 tipos de seleção, tá? Existem 3 tipos de seleção. Então, deixa eu desenhar aqui 3 gráficos para nós. Aqui. Sim. Certinho, tá? Então, vejam só. Vou pegar aqui uma linha verde, tá? A gente tem os homozigotos, heterozigotos, homozigoto recessivo, heterozigoto, homozigoto dominante, tá? E aí, digamos que a gente tem a distribuição normal, tá? Isso aqui é a distribuição original delas. Nós podemos ter um processo de seleção natural onde favoreça um dos extremos, digamos que desse extremo mais à direita aqui. Então, eles são favorecidos, então eles vão estar em maior frequência. Isso aqui a gente chama de seleção direcional, tá? Então, um dos extremos é favorecido. A gente tem um outro tipo de seleção que ambos os extremos são favorecidos. Então, a gente tem um gráfico assim, ó, tá? Então, ele forma 2 picos, né? Quem é desfavorecido é o fenótipo médio. O fenótipo médio meio que cai fora, tá? Aqui. E nós teremos um outro tipo, que é justamente o favorecendo o fenótipo médio. E aí, quem cai fora são os fenótipos extremos. Então, ele forma um pico, assim. Então, essa aqui a gente chama de disruptiva, quando favorece ambos os extremos ao mesmo tempo. E essa aqui a gente chama de balanceadora, que é quando favorece o fenótipo médio, tá? Como é que eu vou saber qual desses tipos de seleção está ocorrendo? Observando a frequência, né, dos genótipos. Mas como é que eu vou saber as frequências do genótipo desde o início até 2022?
A gente tem aqui, ó, nessa tabela. Vamos preencher essa tabela aqui, tá? Vamos preencher ela aqui. Então, vejam só, em 2000, tá? Em 2000, qual vai ser... Deixa eu só apagar isso aqui, pronto, tá? Em 2000, qual é a frequência do A1 em 2000? É simplesmente tu pegar 0,4 vezes 0,4. Então, aqui é 0,16. Ali, dos heterozigotos, é 2 vezes 0,4 vezes 0,6. Isso aqui vai me dar 0,48. E ali é 0,36, né? 0,36, justamente 6 vezes 6, 36, né? Dos homozigóticos para o A2. Agora, vamos para 2022, tá? 2022. Qual é a frequência do A1? Ah, eu tenho aqui, ó, 0,9. Já calculei aqui, ó. Já calculei na F ali, ó. Qual a frequência do A1? Desculpa, do A2 agora, tá? Eu botei o A1, tá? 0,9. A frequência do A2 vai ser 0,1. 0,1. E agora eu simplesmente aplico na fórmula. Então, vou ter aqui, isso aqui eu já calculei também, é 0,18 dos heterozigotos. E só me resta saber agora dos A1, desculpa, A2, 0,1 vezes 0,1. Isso aqui, 0,1 vezes 0,1, vai me dar 0,01. Ok, vamos para análise. Vamos analisar isso aqui. Tá? Analisa comigo. Olha só que interessante. Tá? De 2000, tá? Ou melhor dizendo, ó, dos dados anteriores para 2000, era 0,04, passou para 0,16, o homozigoto para 1, e depois passou para 0,81. Já o A2 era 0,64, ele era a maioria, passou para 0,36 e virou a minoria. Então, vejam só, eu tenho favorecimento desse fenótipo aqui, tá? Essa frequência genotípica A1, ela é favorecida. Então, tu tem o favorecimento de um dos extremos. Então, isso aqui é um tipo de seleção direcional. Como é que tu justifica? Bom, agora a gente vai justamente, né, para parte de redação, né, de como é que tu vai justificar. Então, como é que a gente pode justificar? Então, observamos que ao longo dos anos houve aumento da frequência, aumento da frequência, tá, dos indivíduos de genótipo A1 na população. Logo, isso caracteriza um processo de seleção direcional, tá? Então, temos aí a justificativa dessa questão. Beleza? Muito bem! Encerramos aqui a nossa jornada com essa primeira questão discursiva de 2023. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês a resolução, né, dessas questões. Deixo aqui aquele forte abraço, beijo no coração e até a próxima, gente. Valeu!